Pergunte a qualquer mãe qual é a maior preocupação com relação a um filho pequeno. Na maioria das vezes, a resposta será uma só: o que ele come, como se alimenta, se está gordinho, o que na cabeça de muita gente significa estar saudável. O que pouco se conhece é o poder de um alimento que está ao alcance de todos. Vidros de maionese com leite. À primeira vista, leite comum. Mas no programa de hoje, você vai descobrir que esse leite não é tão comum assim. Ele possui uma tal quantidade de proteínas e nutrientes que o tornam não apenas um alimento, mas também um medicamento. E aí você deve estar pensando, mas por que processo de enriquecimento passou esse leite? Será que toda a quantidade de conservantes e vitaminas que ele tem, será que ele não faz mal à saúde? Esse leite é natural, é produzido por toda mulher que se torna mãe. O leite materno é o tema de hoje do nosso Espaço Aberto. Viemos até um dos 19 bancos de leite do Rio de Janeiro. Ele faz parte de uma rede nacional que engloba outros 152 bancos espalhados por todos os estados. Mais do que coletar o leite materno para doação e pesquisa, os bancos são a ponta de uma grande campanha de incentivo à amamentação, que começou a ganhar força em todo o mundo há menos de 30 anos. As primeiras pesquisas tentavam não apenas descobrir o que havia de tão poderoso naquele alimento, como também derrubar teses que teriam sido impostas por interesses comerciais. O avanço do conhecimento científico em termos mundiais sobre a importância do leite humano, seu significado, começa a acontecer no final dos anos 70. Né? Na realidade, o início do século passado, né, ele foi marcado por uma lógica muito severa de marketing dos leites industrializados, né? Particularmente no que diz respeito à comercialização, e vários pesquisadores renomados, como por exemplo o Dr. Jelliff, até classificou isso do chamado desmame comerciogênico. O desmame é imposto pela indústria de marketing. No final dos anos 70, um profissional, um correspondente, um profissional de mídia, né, de países do terceiro mundo, ele denuncia isso numa publicação chamada Baby Killer, né, o matador de bebês, denunciando essa prática espúria de dominação do campo do saber. Isso fez com que se tivesse uma retomada da consciência da importância do leite humano. A partir daí, as mulheres foram conhecendo as potencialidades do leite. A valorização do leite materno foi considerada uma ação fundamental, obrigatória pela Organização Mundial de Saúde. Mesmo assim, tanto tempo depois, e o grau de desinformação é muito grande. Data, por exemplo, de 1977, um valoroso conhecimento, a descoberta do fator antidengue. Veja só, em 77 já se descobriu que o leite humano tem uma matéria lipídica, uma gordura específica, que quando o bebê mama no peito em regime de aleitamento materno exclusivo, ou seja, apenas seio materno sem outro alimento, né, mesmo que ele seja picado pelo Aedes aegypti, ele não contrai dengue. Isso é uma descoberta do final dos anos 70 e, por incrível que pareça, poucas pessoas ainda sabem disso. O corpo da mulher começa a se preparar para produzir leite assim que ocorre a concepção. Ao longo da gravidez, gradualmente, vai aumentando a concentração de um hormônio no sangue da futura mãe. É a prolactina. Aos 6 meses de gestação, esse hormônio atinge a sua quantidade máxima. A mulher já pode produzir leite, mas na placenta, a presença de outros hormônios, os estrógenos placentários, impede que o leite materno venha à tona. Só depois do parto, o leite materno começa a sair. As mamas passam a trabalhar como uma fábrica. O sangue que chega até as glândulas mamárias carrega todos os nutrientes para a produção. O primeiro leite é chamado de colostro. Ele é produzido até o 7º dia de vida do bebê e é fundamental neste momento para o recém-nascido. O colostro é rico em substâncias imunobiológicas, é uma vacina natural. Depois é que entra em cena o leite materno. Hoje, os médicos pregam que
todo bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno até o 6º mês de vida. A partir daí, deve-se começar a dar outros alimentos para a criança, mas sem esquecer o leite da mãe. O aleitamento deve prosseguir até os 2 anos de idade. Segundo o Dr. João Aprígio, alguns estudos da década de 90 mostram que essa é uma forma de ajudar no desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê. Começa a se evidenciar coisas muito interessantes, como, por exemplo, crianças que são amamentadas ao seio por períodos superiores a 6 meses têm um quociente de inteligência maior do que aquelas que são desmamadas precocemente. O professor Alan Lucas, por exemplo, em Londres, começa a acompanhar grupos de crianças que recebem leite humano, que são amamentadas, em diferentes momentos da sua vida, inclusive até quando deixam de ser crianças e segue acompanhando até a vida pós-universitária, e verifica que a diferença de QI se mantém ao longo de todo o tempo. Né? E os estudos vão agregando valor, os estudos vão somando oportunidades de conhecimento, né? E hoje nós temos, por exemplo, a própria questão da obesidade. Né? No início, discutia-se muito o aleitamento materno na perspectiva, importante sem dúvida, de prevenir desnutrição proteico-energética. Né? Nas comunidades pobres, isso é extremamente importante pela escassez de alimentos. Hoje, né, nos grandes centros urbanos, um grave problema de saúde pública que a gente tem é a obesidade. Né? A obesidade, ela guarda uma relação direta com a superalimentação na primeira infância. Quer dizer, na primeira infância, particularmente nos primeiros meses de vida, quanto maior a oferta de alimentos, maior a capacidade que o organismo humano terá de armazenar matéria lipídica, de converter gordura. Outros estudos evidenciam, inclusive, a relação da prática alimentar nos primeiros meses com a intercorrência de doenças cardiovasculares, mostrando de forma muito clara que a oferta de leite materno é muito importante nesses 6 primeiros meses para, digamos assim, imunomodular e ajudar o organismo a lidar com taxas de colesterol mais elevada na vida adulta. Mas aí qual é a explicação especificamente para a obesidade? Seria porque o bebê, ele se sacia? Ele mesmo diz quando ele tem que parar de mamar? E aí é a chave para estou alimentado, não preciso de mais nem do excesso de comida? Excelente oportunidade, muito bem colocada essa sua observação. Eu gostaria de te responder com uma outra pergunta. Né? Quando nós vamos, por exemplo, a uma churrascaria de rodízio, né? Qual é a primeira carne que nos é ofertada? Invariavelmente vem uma carne gordurosa, vem um cupim, vem algo repleto em gordura. Por quê? Porque a saciedade, a resolução do apetite, ela se dá em 2 níveis. O nível físico, né, plenitude gástrica, e o nível psíquico. O nível psíquico depende da saturação das papilas gustativas, ou seja, que acontece quando você recobre as papilas gustativas da língua com gordura. Quando você satura as papilas gustativas com gordura, você tem a neuroquímica da saciedade. Então, digamos assim, no popular, né, gordura na língua e bucho cheio. Plenitude gástrica e saturação de papila gustativa. O que tem isso a ver com aleitamento materno? O menino vai para o peito da mãe e começa a sugar. À medida que ele vai sugando, a composição do leite vai mudando. O seu estômago vai ficando repleto, a composição do leite vai aumentando o teor de gordura e quando chega ao final da mamada, na realidade, o leite está riquíssimo em gordura. A sua papila gustativa satura e a sua plenitude gástrica acontece. Ele faz isso agora, na próxima mamada, na mamada seguinte, na mamada de amanhã, da próxima semana, do próximo mês, durante 6 meses. Ele aprende a regular a sua ingesta. Por isso que criança que é alimentada ao seio em regime de aleitamento exclusivo por 6 meses tem uma menor probabilidade de se transformar num adulto obeso. Enquanto a mãe, se está dando uma mamadeira, ela não sabe qual é o limite. Ela vai ver só terminar a mamadeira ali. Exatamente. Ela quer mais é que a termine mesmo. Todo pai quer isso. Né? A questão da ingesta. E olha que coisa importante também tem por detrás desse evento. A criança, o leite materno, ele é flavorizado. Ou seja, o leite materno, ele tem sabor e tem aroma. Tudo aquilo que a mãe consome na sua alimentação em termos de
substâncias flavorizantes, substâncias que conferem o sabor e o aroma, acetoínas, acetis, metis carbinais. O arroz tem gosto de arroz porque tem lá uma substância química que confere esse gosto, a laranja, o ovo, a carne, enfim. A criança percebe isso após a mamada. Então, note que coisa importante. A criança que a mãe comeu arroz, feijão e ovo, no momento, na mamada seguinte, a criança vai perceber os flavorizantes do arroz, do feijão e do ovo. E assim sucessivamente. O gosto e o cheiro do que a mãe comer passa através do leite e a criança começa a ser preparada progressivamente para quando chegar no momento ideal da introdução de alimentos complementares, a partir do 6º mês, ela já pode receber exatamente os alimentos que compõem o hábito alimentar da sua família, sem a necessidade de qualquer tipo de adaptação, como, por exemplo, introdução que se praticava até poucos anos atrás. Era comum você chegar até alguns anos atrás no consultório de puericultura e receber uma orientação para primeiro um suquinho, depois um outro suquinho, não misturar para não confundir um sabor. Vamos começar com um legumezinho amassado, invariavelmente uma batata amassadinha, né? E não colocar sal, porque sal faz mal à saúde. Ensina para a mãe vai para casa e na consulta seguinte ela vira e lhe diz: doutor, fiz tudo exatamente como o senhor me orientou, mas ela não aceita o alimento que eu preparei com tanto carinho. Mas, em compensação, a comida do meu prato, ela aceita que é uma maravilha. Porque a criança conhece a comida daquele prato e não a que foi preparada sem sal, que a mãe nunca comeu. A natureza sabe o que faz. Nós é que resistimos à ideia de seguir o que ela nos oferece. Segundo pesquisas recentes, apenas 39% dos bebês nascidos no Brasil são amamentados exclusivamente no peito até o 6º mês. Uma culpa que não deveria ser creditada apenas às mães. Eu não gosto muito da ideia de imaginar que as mães acham importante acrescentar outro alimento, né? As mães, algumas delas podem achar, outras são levadas a acreditar, porque na realidade nós temos que entender essa questão como uma questão um pouquinho mais ampla, né? Não pode ser pensada como uma responsabilidade exclusiva da mulher o processo de alimentação, né? Os serviços de saúde têm que estar devidamente aparelhados para apoiar essa mulher nesse processo de amamentação. Porque veja só uma coisa, apesar de todos nós sermos mamíferos, né? Apesar da amamentação ser biologicamente determinada, no humano ela é socioculturalmente condicionada e em muitos momentos os condicionantes sociais, culturais tendem a se sobrepor ao determinismo biológico. Mães que, por exemplo, têm que voltar a trabalhar, mães que não sabem da importância do leite materno, ou mesmo profissionais de medicina que não souberam passar essa informação. Sem sombra de dúvidas, eu acrescentaria ainda mães que vivenciam dificuldades, pequenas dificuldades durante o processo da amamentação, em verdade precisam ser apoiadas, elas precisam de ajuda para vencer essas iniciais, para nós, pequenas dificuldades, que se não receberem um apoio adequado, pode se transformar em obstáculos muito grandes e levar ao desmame, e essa é a realidade que nós temos. O doutor João Aprígio conta que em um estudo feito entre mulheres que desmamaram seus bebês muito cedo, a maioria delas não culpa o retorno ao trabalho. 77% das mulheres alegaram que tinham leite fraco ou pouco leite, não seriam capazes de alimentar o filho. Só 3% falaram que tiveram de parar de amamentar por causa do trabalho. Para entender por que isso acontece, quando surgiu a ideia de que o leite materno poderia ser fraco, é preciso voltar no tempo. Nós localizamos que o leite fraco surge no Brasil junto com a medicina. O leite fraco surge no Brasil exatamente aí pelos idos da chegada da família real no Brasil, quando surge o movimento higiênico, e naquele momento a medicina tinha como um importante, a grande preocupação estatal naquele momento, era a mortalidade infantil. Essa preocupação com a mortalidade infantil, ela na realidade não se voltava para o segmento saúde. A preocupação dos governantes daquela época é que se continuasse morrendo menino do jeito que morria, ia faltar mão de obra para o trabalho, ia faltar mão de obra para formar exército, o Estado se tornaria vulnerável. E a mulher daquela época não era dada a amamentar os seus filhos. Por exemplo, quem amamentava os filhos da aristocracia portuguesa eram os salóias,
camponesas que habitavam a periferia de Lisboa e alugavam as suas mamas para os filhos da aristocracia. A amamentação era uma prática que era, digamos, quase que relegada a segundo plano. Era uma coisa que não deveria ser considerado como uma tarefa digna para uma dama. Era uma coisa de pária social, né? E existem vários textos falando a respeito disso, discutindo essa realidade, né? E a medicina resgata tudo isso e começa a dizer, olha, mulher, para que o seu filho cresça saudável, você tem que rever a sua prática social e deve ofertar o seio ao seu filho, né? Todas as mulheres têm condição de amamentar os seus filhos porque nós somos mamíferos. E é muito simples, né? Faça o que as outras fêmeas das outras espécies fazem. Coloque o filho no peito que o leite vai jorrar. A mulher obedeceu o médico, foi para casa, colocou o bebê no peito e o leite não jorrou. Não era tão simples assim? Não era tão simples assim. Ela voltou para o médico e o médico continuava achando que era simples e mandou que ela repetisse, né? A gata amamenta o gatinho, a cadela amamenta o cachorrinho, a vaca amamenta o bezerrinho, você vai amamentar o seu filhinho, bota no peito que o leite jorra. Ela botou e não jorrou, ela foi e voltou, foi e voltou e foi e voltou e a mulher fez a última coisa que ela poderia fazer naquele momento. Ela questionou o saber médico. O saber médico não era para ser questionado, era para ser cumprido. E aí a medicina ficou assim, um dos principais elementos de sustentação. Para você ter uma ideia, o quão importante era a amamentação para a medicina no Brasil, nos seus primórdios, a primeira tese de medicina no Brasil foi sobre a amamentação. A utilidade do aleitamento maternal e os inconvenientes do desprezo desse dever foi escrito por Bretas em 1832, né? E a medicina então se viu numa situação de que seu paradigma ruía, a sua lógica falhava. Rapidamente a medicina criou um paradigma ad hoc. Ela disse, infelizmente, um grande número de mulheres como você, que não consegue viabilizar a amamentação, padecem do novo mal, o novo mal do século. Você vivencia a síndrome do leite fraco, você tem pouco leite e daqui a pouco o seu leite vai secar. E aí, na realidade, a solução para você e para mulheres como você continuará sendo as amas de leite. Então, veja que coisa curiosa e interessante. A mesma medicina que trazia o aleitamento materno como um principal elemento de redução da mortalidade infantil, não teve condição de compreender que essa amamentação não era tão simples para uma mulher que, historicamente, não tinha prática social de viabilizar a amamentação. Se nós hoje damos um salto histórico e chegamos em 2004, né, e verificamos que a mulher que nos diz que não amamenta porque acredita que tem leite fraco ou pouco leite, essa mulher traz uma mensagem subliminar exatamente igual àquela mensagem de 1800. Ou seja, eu até quero, mas eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de amparo. A rede de bancos de leite serve exatamente para isso. Criada em 1985, atendeu em 2002 mais de 700 mil mulheres que tinham problemas ou dúvidas sobre a amamentação. Os bebês recém-nascidos são o principal cliente desses bancos, mas algumas mães são contraindicadas para amamentar. Por exemplo, as que são portadoras do vírus HIV. O vírus passa do sangue para o leite, podendo contaminar a criança. A AIDS forçou uma adaptação de bancos de leite em todo o mundo e o Brasil ditou as regras. Em termos mundiais, os bancos de leite viveram um franco declínio. Em contraponto, nesse mesmo período, o Brasil viveu um processo de franca expansão. Aí pode parecer uma medida paradoxal. Por quê? O declínio que se verifica nos demais países do mundo foi pela falta de um sistema efetivo de controle. Como que eu vou poder estar garantindo a qualidade sanitária do leite humano que está sendo distribuído? Um conjunto de dúvidas surgiu, né? No Brasil, graças aos nossos trabalhos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, nós dispunhamos já naquele momento de uma estrutura operacional bastante segura. Todas as mulheres doadoras de leite são registradas nos bancos. Além disso, para evitar que micro-organismos pudessem contaminar os bebês que recebem o leite, os bancos sempre utilizaram um sistema de pasteurização. O leite é aquecido em banho-maria a 62 graus durante 30 minutos. No caso da AIDS, o vírus HIV é destruído a uma temperatura de 56 graus. Assim, todo o leite que circula nos bancos estaria livre da doença.
Depois de aquecido, o leite é rapidamente esfriado e fica aguardando por um período de até 2 dias o resultado dos exames de rotina feitos no laboratório. Só então pode ser doado. As pesquisas feitas no Brasil também mostraram que não é preciso, como se pensava antigamente, que o leite fosse acondicionado em engradados especiais. Basta um vidro de maionese para garantir a doação. Todo esse processo de segurança faz o leite perder cerca de 20% de proteína, mas isso não é nada frente a toda a riqueza que ele oferece. O Dr. João Aprígio trabalha na organização do 2º Congresso Internacional de Leite Materno, que vai ser sediado no Brasil no mês de novembro. E um dos objetivos é criar uma rede latino-americana de bancos de leite. O trabalho dos bancos de leite humano no Brasil foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, inclusive conferindo o prêmio Sazakawa de Saúde, como o trabalho que mais contribuiu para a redução da mortalidade infantil e o aumento do aleitamento materno na década de 90, dentre todos os trabalhos desenvolvidos pelos países que integraram a proposta do Saúde para Todos no ano 2000. Com isso, criou muito a consciência da responsabilidade que o Brasil tem de levar essa experiência de êxito para os nossos irmãos que vivem as mesmas dificuldades que nós vivíamos, né? Então, nós, por exemplo, já apoiamos uma iniciativa na Venezuela, já temos 3 bancos de leite operando na Venezuela dentro do mesmo modelo brasileiro. Nesse momento, encontra-se em curso a implantação do Banco de Leite da Maternidade Isidro Ayora, em Quito, no Equador, né? Já treinamos os profissionais de lá e existe uma expectativa muito grande, né? De que a gente possa construir essa rede, o Brasil capitaneando esse trabalho e dando a oportunidade da melhoria da qualidade da atenção à criança e o aumento, contribuindo para o aumento da prevalência de aleitamento materno nesse país, o que em última análise é o mais importante.